Na Torá consta a mitzvah de temer a Deus e de amá-lo também. O amor e o temor são as molas mestras que nos impulsionam para a devoção a Deus. Hashem, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, ele criou um sistema de recompensa e castigo que se expressa por meio dos preceitos bíblicos, das mitzvot positivas e imperativas que nos induzem a todos nós a o amor a Deus, a uma proximidade cada vez maior do Todo-Poderoso e, ao mesmo tempo, os preceitos negativos ou proibitivos, do tipo não faça, que são restritos e que eles são observados pelo aspecto do temor a Deus. A filosofia judaica explica a diferença entre medo e temor. Medo é de algo conhecido, medo é um sentimento mais simples, que envolve um instinto de autopreservação. Temor é um sentimento diante de algo maior. É aquele sentimento que a pessoa tem diante de um vale profundo, uma enorme montanha, as geleiras da Antártida, alguém que está numa altura muito grande de um prédio, ou diante de um fenômeno extraordinário da natureza, etc., a pessoa tem um sentimento de pequenez e de insignificância diante de algo maior. É aquela sensação do astronauta que vai fazer um passeio fora do foguete e que vê aquela imensidão cósmica o envolvendo. Aquele sentimento de pequenez e insignificância diante de algo maior é o sentimento de temor. O amor e o temor, como eu disse, são molas mestras, são propulsoras de uma dinâmica espiritual. Assim como existe a mitzvah, o preceito de temor a Deus, que pode começar como medo, mas não pode ficar somente no aspecto simples daquele sentimento de receio em relação às consequências negativas de nós não estarmos nos comportando devidamente diante dos mandamentos divinos, e aquele receio de sofrer a penalização em relação à transgressão dos preceitos. Esse aspecto do medo é um sentimento inicial, mas que, de acordo com a nossa ascensão espiritual, galgando degraus da espiritualidade, tem que ser transformado em algo maior, em algo mais, algo grandioso, algo mais efetivo, que é justamente o assunto e o aspecto de temor, em hebraico chamado de irá. Irat Hashem, o temor a Deus, a grandiosidade de Deus, algo muito além do receio de sofrer as consequências no sistema de recompensa e castigo. Temor é diante do aspecto infinito de Deus e que requer uma autoanulação. Amor e temor, eles andam de braços dados na devoção a Deus. Por outro lado, existe outro aspecto do medo, que é o medo de algo que seja aparente e que aparentemente esteja desconectado de Deus, apesar de que tudo está totalmente conectado ao Todo-Poderoso, mas nós vivemos no mundo das aparências. O Zohar já chama esse mundo de alma de shikra, traduzido do aramaico, Olam shel sheker, em hebraico, que em português é o mundo da mentira, o mundo das aparências. O Baal Shem Tov,
o fundador da filosofia racídica, ele era uma criança de tenra idade quando seus pais faleceram. E o seu pai, no seu leito de morte, disse ao pequeno garoto, à pequena criança, Israel, que era o nome dele, Israel, não tenha medo absolutamente de nada e de ninguém, a não ser do Todo-Poderoso de Hashem. E com essas últimas palavras, o pai se despediu do filho, e o filho tomou isso como lema de vida. Ele também, o pai lhe disse, ama até o próximo como a ti mesmo, não é só um preceito da Torá, mas é uma filosofia que devemos aplicar a cada instante da nossa vida. E também servirmos a Deus com alegria. Essas foram as últimas palavras do Eliezer, o pai do pequeno Israelzinho, que depois veio a se revelar como Baal Shem Tov. A Torá nos traz um trecho em relação ao patriarca Yaakov, que ele ficou preocupado com o reencontro com seu irmão, o facínora Esav. Mas essa preocupação acabou trazendo o patriarca para um nível de vulnerabilidade, que fez com que ele fosse atacado por um anjo a noite toda. Esse anjo, que era o anjo do mal, o Satan, ele pôde pelejar com Yaakov porque as forças antagônicas à santidade se nutrem dos nossos receios. Porque um estado vulnerável de preocupação é uma fragilidade na confiança de Deus. Uma pessoa extremamente confiante em Deus não pode ter medo e nem receio de absolutamente nada, porque sabe que absolutamente tudo está nas mãos de Deus. É verdade que nós temos que nos resguardar de perigos. É uma mitzvah preservarmos a nossa saúde, a nossa integridade física e a nossa segurança pessoal. E fazermos tudo o que é possível para a preservação desses aspectos. Mas a confiança em Deus tem que ser num nível tal que não tenhamos medo de nada e de ninguém. Então, somente daquele que tem o controle absoluto de absolutamente tudo. Então, cabe, dentro do judaísmo, dentro das leis universais, dos Bnei Noach, de todos os povos que criam aquela conexão com o verdadeiro Deus dentro do monoteísmo, de só terem medo e receio de Deus. Porque a nossa conexão tem que estar acima de qualquer outro nível de preocupação. Preocupar-se significa ocupar-se previamente, antes das coisas acontecerem. Mas para isso nós temos que ter uma ligação bem forte com Deus. Uma certa vez havia um grande Rebbe, Menachem Mendel de Vitebsk. Depois ele foi para Israel, ele fez com a Aliyah Hassídica. Inúmeras famílias racídicas partiram da Europa para Israel para se estabelecerem lá. Todos os Hassidim de muitas gerações na terra de Israel são descendentes desses primeiros Hassidim, que há 250 anos atrás foram para Israel. E esse Rabbi Menachem Mendel, ele tinha um aluno, e esse aluno era um Moel. E eu já contei essa história anteriormente. Esse aluno acabou se envolvendo com criaturas demoníacas, Shedim, etc. E o Rebbe disse para esse aluno resolutamente enfrentar essas criaturas, dizendo o seguinte, que elas não são nada, de que elas são menos do que nada, elas não têm existência própria e elas não oferecem perigo nenhum.
particularmente diante da conexão do discípulo com o mestre. Ele citou o nome do mestre, etc. E o final feliz da história é que ele foi poupado, ele não foi prejudicado em absolutamente nada. Então, a forma de nós enfrentarmos toda e qualquer fonte de medo, de receio, forças antagônicas à santidade, forças demoníacas, etc., é sabermos que absolutamente tudo que existe no mundo está sob o controle de Deus. Deus impera em absolutamente todos os níveis, todos os mundos e todas as criaturas. E quando nós pensamos no Criador do mundo, o nosso pensamento, como já dizia o Baal Shem Tov, aonde se encontra o pensamento de uma pessoa, é lá que ela se encontra. O nosso pensamento é a forma de transporte da nossa própria alma em relação a mundos espirituais. Quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos na luz, quando nós pensamos no Tzadikim, quando nós pensamos no líder dessa geração, que é o Rebbe, automaticamente nós criamos vínculos espirituais e, nesse momento, nós estamos online, ou seja, nós estamos ao vivo, plugados, conectados com o Tzadikim e, particularmente, com a fonte de toda a inspiração, que é o Todo-Poderoso. E realmente sejamos merecedores dessa luz infinita de Deus por meio da nossa conexão, por meio da nossa confiança. Então não há lugar para medos e receios, principalmente quando nós investimos na nossa conexão com Deus. O único medo e o único receio, não é receio, o único medo, que na verdade é algo mais grandioso que nós temos como preceito bíblico, é o temor a Deus. De Hashem é uma mitzvah ter medo. De outros assuntos que não Deus, que não Hashem, não se justifica de forma nenhuma medo algum, principalmente quando nós estamos conectados, e que realmente a gente possa vencer todos os medos particulares, pessoais, todos os fantasmas pessoais da nossa cuca, da nossa psique, das nossas fraquezas, nos ligando cada vez mais à fonte de toda a segurança, que é a bênção de Deus, que irradie para sempre em nossas vidas. E dessa forma, nós agilizaremos ao máximo a revelação do Mashiach, com atos de bondade, solidariedade humana, estudo do assunto Mashiach e Geulah, nós vamos dissipar todos os medos e dessa forma, desencadeando o processo da redenção. Então os profetas já predizem, já há a profecia institucionalizada na Torá e nas palavras do nosso líder da geração, que a redenção vai trazer, nas palavras do profeta, Veru Hatumá a Avir Mina Ares, e o Espírito de Deus será abrangente a tal ponto de extirpar o espírito de impureza e da morte da face da terra com a revelação do Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Rabino, nós temos uma pergunta aqui. Por favor. A Torá fala que quando os judeus eram convocados para a guerra, alguns eram isentos, como recém-casados e etc. Mas também aquele que tinha medo. O medo é doença pela Torá? Muito bem, é bem lembrado que no texto bíblico aparece essa possibilidade de que quem tivesse medo de ser ferido mortalmente na guerra não deveria se apresentar, porque seria um soldado contraproducente, já que o medo pode, na hora do confronto, fazer o soldado fraquejar e acabar sendo abatido. Então, vem os comentários da Torá, particularmente o Rashi, o
comentarista clássico, explica o seguinte: não é o medo do confronto com o inimigo, mas é o medo dos próprios pecados, das próprias falhas, que possam fazer com que a pessoa, num confronto, acabe perdendo a vida, penalizada por Deus por conta das suas transgressões. Essa pessoa, ela é isenta de ir para a guerra. E aí, quem tivesse falhas não deveria ir para a guerra? Não. Somente quem tivesse medo de que as falhas pudessem comprometê-la. Mas a confiança em Deus nesse momento da pessoa estar engajada numa mitzvah da conquista da terra de Israel deveria ser o suficientemente grande para encobrir o receio pelas falhas, com a plena conscientização que Deus é o suficientemente bom, piedoso e misericordioso, de forma a favorecer a pessoa no confronto, na conquista da terra de Israel, mesmo que fosse uma pessoa falha, faltosa, transgressora, porque a confiança em Deus consegue posicionar a pessoa acima da penalização das próprias falhas num momento tão decisivo como as batalhas para a conquista da terra sagrada, da terra de Israel. Certo, Rabino, a gente tem mais uma perguntinha para você, tá? Pois não. É algo natural ligado ao nosso próprio instinto de sobrevivência, né? Então, o medo está ligado à alma animal? Os outros níveis de alma não possuem o estado de medo? Ou só realmente a nossa alma animal que possui esse medo? As pessoas têm um instinto de autopreservação. É uma natureza que Deus colocou dentro da pessoa, né? A alma divina, quando ela vem habitar o corpo, ela fica algemada à alma animal. Ela acaba sendo forçada a atuar conjuntamente com a alma animal. Na verdade, todo o objetivo, segundo Tânia, a principal obra referência da filosofia hassídica, explica que todo objetivo pelo qual a alma animal adentra o corpo é para elevar a alma divina. Desculpa, ao contrário. A alma divina adentra o corpo é para elevar a alma animal. Interessante que eu falei o oposto, mas a verdade, a origem da alma animal é elevadíssima também. E por isso que a alma divina precisa adentrar o corpo para buscar algo que ela não possui originalmente fora do corpo. E justamente na atuação conjuntamente com a alma animal é que a alma divina vai atingir um estágio muito maior. O medo só é producente, só é válido quando fizer a pessoa ter uma vida boa e positiva, se elevando cada vez mais. O medo é uma força propulsora, mas só é justificável na devoção a Deus, no serviço a Deus. Agora, medo de outras coisas que aparentemente existam e que se antagonizem com a Deus, esse tipo de medo não é justificável. Por isso, nós temos que alimentar a nossa alma, tanto a alma divina como a alma animal, com o estudo da Torá, com a prática das mitzvot e também com a observância para as nações do mundo das 7 leis universais, para nos espiritualizarmos cada vez mais, repelindo medos injustificáveis e só nos centrando no temor a Deus. Esse sim, o medo mais do que justificável, sendo um preceito bíblico, Irat Hashem, o temor a Deus. Na verdade, fica aqui a mensagem maior de que quando nós estudamos a Torá, alimentamos cada vez mais o nosso ser para trazermos luz para a nossa vida. Dessa forma, a confiança, interessante que a confiança, a palavra em hebraico confiança, é a mesma palavra que modernamente usada como segurança. Se nós queremos bitachon em termos de segurança pessoal, temos que recorrer à semântica original de bitachon, que é confiança. A bitachon em Hashem,
Boteach Bashem, bitachon, confiança em Deus, acaba nos trazendo a segurança necessária para podermos nos conectar a Deus de uma forma tranquila e harmoniosa. Amém. Amém. Mais alguma pergunta? Acho que tem uma número 3. Só temos duas perguntas até o momento. Pode falar. Só temos duas perguntas. Duas, acho que tinha o número 3. Deixa eu ver aqui. Não? Muito bem. As pessoas... sim. Número 3 aqui, não? Número 3. Rabino, na verdade temos só mais uma pergunta, tá? Tá, ok. Rabino, os Tehillim, no caso, os Salmos, algumas vezes começam com medo, temor, e depois vão terminando em fé em Hashem, né? E segurança, né? Isso é um processo natural? Primeiro a gente começa com medo, depois a gente pega uma certa confiança em Hashem? O rei David foi a pessoa mais inspirada por Deus nos dois tipos de revelação divina, que são profecia e inspiração divina. O maior expoente da revelação profética de Deus é o pai de todos os profetas, Moshe Rabbeinu, Moisés. E o rei David é o maior expoente da inspiração divina. O rei David, ele mostra qual é a dinâmica do ser humano, porque ele vem orientar o ser humano que é muito limitado. E faz parte das nossas limitações os nossos receios, os nossos medos, as nossas inseguranças pessoais diante dos problemas que nos afligem na nossa vida e no nosso dia a dia. Então vem a orientação dos Salmos que na devoção a Deus devemos aos pouquinhos subindo de nível e galgando degraus da espiritualidade, devemos transformar esses receios pela confiança e pela convicção de que Deus vai prontamente responder aos nossos anseios, às nossas súplicas e a nossas preocupações, no sentido de transformarmos esse medo em confiança em Deus. E dessa forma, os receios acabam sendo totalmente dissipados quando nós atingimos um novo patamar na nossa devoção a Deus, alimentando o nosso ser com a luz de Deus expressa pelo estudo da Torá, pela prática das mitzvot e de uma vida mais espiritualizada. Automaticamente, quando a luz, a escuridão acaba se dissipando. A luz acaba dissipando as trevas. A confiança em Deus acaba dissipando qualquer tipo de receio, justamente pela dinâmica espiritual de uma proximidade cada vez mais do nosso Pai Celestial. Que assim seja e que possamos trazer uma luz maior para as nossas vidas até a tão almejada redenção a qualquer momento, se Deus quiser.